Então, muitas mulheres, elas querem conhecer o homem perfeito, elas querem encontrar o relacionamento dos sonhos. Só que muitas vezes essas mulheres, elas não se relacionariam com elas mesmas. Então, eu sempre faço a pergunta para a mulher que está procurando alguém ou que está em um relacionamento, mas ela está infeliz com um homem. Eu pergunto a ela: você se relacionaria consigo mesma? Se a resposta foi sim, né? Se a resposta da mulher é sim, não, eu me relacionaria comigo mesma. Então o trabalho fica mais fácil para conseguir ter um plano de ação para que ela encontre alguém. Só que na maioria das vezes não é essa a resposta. A maioria das respostas é não, eu não me relacionaria comigo mesma, né? Eu não seria essa pessoa. Então aí fica, oi Andréia, bom dia. Então fica muito difícil a pessoa querer se relacionar, querer encontrar o homem perfeito, mas se nem ela se relacionaria consigo mesma. Então você tem que aprender a ser sincera com você, com os teus sentimentos e não ficar procurando colocar a responsabilidade nas costas do outro. É muito pesado para uma pessoa te amar quando você nem mesma se ama. É muito difícil, é muito egoísta e é essa mensagem que eu quero trazer para as mulheres. Essa mensagem de compreensão que não é apenas técnica, não é apenas ter o homem que você quer, é você poder viver um relacionamento em que, em primeiro lugar, você se relacionaria consigo mesma, porque você se ama. E o outro, você não precisa da necessidade, bom dia André, você não precisa da necessidade do amor dele, ele é apenas um complemento. Então essa mensagem, você é a pergunta que eu faço, e você tem que sempre se fazer essa pergunta, porque a autoestima e o nosso amor próprio é uma coisa que tem que ser sempre trabalhada a vida inteira, principalmente porque nós somos bombardeadas a todo momento com marketing, com a internet, com as redes sociais, que eles querem mesmo isso que a gente faça, que fique comparando a nossa vida com as modelos, com isso e com aquilo. Então, a todo momento a gente tem que perguntar a si mesmo: eu me relacionaria comigo mesmo? Como é que eu estou? Como é que eu estou bem? E mesmo que por algum motivo você se encontre nessa fase que você não esteja bem consigo mesma, você tem que procurar trabalhar nisso. Então vamos lá. E com isso também, quando você aprende a amar a si mesma, o homem que vai entrar na sua vida, ele vai te amar também. Então o que acontece é que, né, o que essas mulheres fazem? Elas entram nesse relacionamento, elas não amam a si mesma e elas querem que o homem a ame. E não é assim que vai funcionar. Toda vez que você não ama a si mesma, que você não se relacionaria consigo mesma, você vai atrair esse mesmo tipo de pessoa. Não é lei da atração de signo, sei lá das quantas, é a realidade. Porque com a tua mentalidade, a mentalidade que você tem de não se valorizar, de não se amar, a pessoa que se ama, a pessoa que tem o homem que tem uma autoestima muito boa, ele não vai querer se relacionar com você porque vocês não vão ter nem conversa. Então é muito importante, o primeiro passo que a mulher que quer encontrar alguém, a mulher que quer ser feliz no relacionamento é trabalhar ela mesma. Não adianta ela querer trabalhar o homem. Oi meninas, bom dia para todas vocês que estão chegando agora. A live de hoje é a mensagem que você passa em relação à autoestima, né? A baixa autoestima para o homem. A Andrea estava aqui comigo e a gente estava conversando sobre isso. A pergunta que você deve fazer é: você se relacionaria consigo mesma? Se a resposta for não, você tem um trabalho para fazer, porque não adianta querer colocar a responsabilidade no outro quando você nem mesma se ama. E isso, quando a mulher tem uma baixa autoestima, quando a mulher não se ama, ela só vai atrair lixo. Eu tinha muito isso, eu lembro que até os meus 19 anos, a minha autoestima, o meu conceito de mim mesma era horrível. Eu não tinha, não existia, eu não me valorizava, eu não me amava. E eu sempre atraía homens errados para minha vida. Eu sempre atraía homens que me traíam. Eu tinha uma ideia que o sexo era o poder para eu conseguir ter o amor de um homem. Então o que acontecia? Com essa mentalidade eu só atraía homens que só queriam sexo comigo, mas não queriam um relacionamento sério. Ou eles até entravam no relacionamento comigo, mas com o tempo eles me traíam. E essa foi, gente, eu fui literalmente traída. Não teve um homem até o meu ex-marido, que foi o primeiro homem que eu conheci quando eu já estava um pouco mais estruturada, quando eu já estava me amando mais. Então ele foi o primeiro homem que não me traiu. O resto, todos me traíram. Todos, sem exceção. Todos os homens me traíram. Então é o que eu falo pra vocês. A partir do momento quando você se ama, quando você se aceita, você não aceita menos pra você. E aí sim você vai conseguir se conectar com um homem que está no mesmo nível. Mas enquanto você não desenvolver esse amor próprio por você,
você não vai conseguir se envolver com esses homens bons. Você vai se envolver com aquele homem lá que é egoísta, aquele homem lá que trai, aquele homem que só quer se aproveitar de você, porque é o que você tem para oferecer naquele momento, tá bom? E é mais ou menos isso que eu escrevi. Você recebe aquilo que você acredita. Por exemplo, eu acredito que eu não sou uma mulher boa, eu acredito que eu não tenho a beleza física para atrair o homem que eu quero, eu acredito que eu sou uma fracassada no meu trabalho. Então, o que eu vou atrair para mim? Pessoas que acreditam isso. Mas quando você acredita que não, eu sou uma mulher boa, olha a minha história de vida, olha o que eu fiz, e quando você vai trazendo isso, mais pra frente, eu já coloquei uns tópicos depois na live que a gente vai aprender como que você vai desenvolver isso. Porque você nasce, né? Você nasce um bebezinho que não tem esses condicionamentos, mas aí a tua história de vida, a tua infância, a tua criação, as experiências, você vai criando esses traumas que vão te deixando uma pessoa bloqueada para a vida. Então você tem que aprender a trabalhar para desbloquear isso e você poder exercer todo o teu poder de vida, né? O teu poder de mulher. Então você recebe aquilo que acredita. Se você está no relacionamento com um homem que é bosta, você acredita que no fundo você acredita que você merece aquilo. Porque se você acreditasse, eu não mereço isso, você não aceitava esse relacionamento pra você. Você não aceitava um homem que trai você, um homem que engana você, um homem que não quer se comprometer com você. Então, pergunte-se o que eu quero pra vida. Escreve no papel e aí você tem que ter certeza sobre isso. Então, é o primeiro passo. Vamos ver lá. Aqui, o primeiro exercício que eu falo e que eu fiz foi aprender a fingir. Todo mundo fala, fingir o que você não é. Então, eu convido a vocês a todos os dias caminhar com a cabeça pra cima, sabe? Assim, com a cabeça eu sou. Mesmo que você não acredite, caminhe, coloca os ombros assim, coloca o peito pra frente, levanta a cabeça, olhe para os olhos das pessoas. Você não pode ficar assim, acuada, eu não acredito, eu não sou bonita. Não, você tem que olhar pra você e falar assim, ok, eu não tô me sentindo bonita, mas eu vou me sentir bonita a partir de hoje, eu vou fingir. Porque a baixa autoestima, se você pensar, é um desperdício de energia. Você tem duas opções. Eu continuo acreditando que eu sou uma mulher que não merece ser feliz, que eu não sou bonita, que eu não tenho sorte no amor. Ou eu tenho uma outra escolha, eu vou fingir que eu tenho sorte no amor. Eu vou fingir que eu sou uma mulher foda. Eu vou fingir que eu me amo. E o nosso cérebro, a ciência já provou isso, ele não sabe a diferença entre o que é imaginação e a realidade. Então, se você fechar os olhos e você imaginar que você vai estar numa praia, o teu cérebro ele vai começar a emitir as sensações daquilo que é verdade. Eu tô meditando agora, tem uma meditação que eu baixei, ele tem todo o som como se estivesse na praia. Eu escuto as crianças brincando, eu escuto a onda do mar, e quando eu termino a meditação, eu sinto que eu tava na praia. É maravilhoso isso. Então, isso mesmo, você é foda, você acredita e diga mesmo pra você. Saia todos os dias, olhe nos olhos das pessoas, sorri e sinta. Mesmo que você não acredite, você vai falar pra você. Coloca no espelho. Eu lembro que assim que eu comecei esse trabalho mais profundo em minha autoestima, eu escrevia no meu espelho, eu me amo, eu sou foda, eu sou maravilhosa. E o meu ex-marido, ele adorava brincar comigo, né? E ele ia lá e ficava lendo em voz alta também pra tentar me levantar, porque ele era psiquiatra, então ele entendia que eu estava tentando trabalhar os meus traumas, eu estava tentando ser uma pessoa melhor. Então eu não tinha vergonha, eu escrevia mesmo, eu sou foda, eu sou bonita. Eu não acreditava naquilo, mas com o tempo, depois de, 6 meses que ficou a mensagem lá no espelho do banheiro, eu comecei a acreditar. E até hoje, quando eu percebo que eu tô triste ou que eu tô com alguma descrença em mim mesma, como eu já falei pra vocês, é perfeitamente normal. Ao longo da vida você vai sentindo sim essas coisas altas, essas coisas baixas, e eu vou lá e escrevo no banheiro, no meu banheiro de novo. Escrevo o que eu preciso ver, o que eu preciso ouvir. Você é forte, você é foda, você é inteligente. Então é isso que eu falo pra vocês. Se você ainda não se sente, faça. Saia na rua como se você fosse essa mulher. Coloque no seu banheiro, escreva. Se você tá num relacionamento que você se sente infeliz com um homem, você tem que falar, eu mereço um homem bom, eu mereço um homem foda, eu mereço um relacionamento do bem, eu mereço um relacionamento de sucesso, eu mereço ter sucesso no meu trabalho. E você vai falando. Ju, tem situações que nos desestabilizam, mas é perfeitamente normal. A vida não tem como você ser 100% feliz a todo momento. Ia ser muito chato.
Tem eu não lembro o nome, Pleasantville, é um filme que eu assisti final de semana passado e foi um dos filmes mais tocantes na minha vida, que eram duas crianças que elas foram morar, né, elas fizeram uma viagem num tempo e elas foram morar numa vila que era perfeita. As pessoas não brigavam, não existe traição, todo mundo era amigo, todo amor é correspondido, assim, era uma vida perfeita. Sim, a gente só recebe o que permite. Então essa Pleasantville é como se fosse a Vila do Prazer. Tudo era bom. E aí as crianças, elas tentavam mudar, a missão delas era mudar a perspectiva das pessoas, mudar que existe dor, mudar que existe diferença e que isso é bom, isso faz parte da nossa evolução. E esse filme me tocou tanto porque todos nós, eu mesma penso, imagina se a minha vida fosse perfeita, imagina se eu não tivesse problemas. Sim, é. Então, essa história do filme me fez pensar assim, não, a vida tem que ter problema sim, a vida tem que ter dificuldade, porque isso vai me fazer sentir, vai me fazer ser uma pessoa melhor. Então, eu me sinto, tem dias que eu me sinto péssima, tem dias que eu me sinto bem, mas eu procuro me estruturar nessas ferramentas, de conversar comigo mesma, de a todo momento falar pra mim, você é foda, você é inteligente. Então, fale pra você, se você não acredita, se você não confia, imagine, eu fico pensando em inglês, como é que é? Finja a todo momento. Eu sou foda, eu sou bonita, o cabelo não tá pintado, eu não tô nem aí, eu tô bonita de qualquer jeito. Então, finja até que você acredite. Tem uma coisa que eu escrevi aqui que todo mundo já sabe, então fale pra você mesmo que você merece um casamento feliz, porque você é foda. Então o foco é tirar o foco do homem e o foco pra você, pro que você tem controle, que é só a si mesmo. E tem uma coisa que as pessoas falam muito, mas eu encontrei uma estratégia diferente para abordar isso. Todo mundo tem o inner critic, que é aquela voz interior negativa, né? Aquela voz que fala que você não é bom o suficiente. Todo mundo tem isso. Eu confesso que eu não bebo muito, eu bebo muito pouco, assim, uma taça de vinho enorme, porque toda vez que eu bebo um pouco mais, essa minha voz negativa, ela vem com tanta força, gente, vocês não têm noção, vem com uma força, assim, que fica falando coisas ruins na minha cabeça, que eu não sou boa, que eu não sou isso, que eu não sou aquilo. Então, que eu descobri essa técnica com a Mel Robbins, é uma life coach aqui nos Estados Unidos, e que ela falou, você tem que colocar um nome para essa voz interior negativa para você, que fica na sua cabeça. Se você parar um momento, ela vem, fica dizendo que você não é boa, que uma mulher que passa na rua, que teu marido olha é mais bonita que você e você não é nada, ela te coloca pra baixo. Então você tem que identificar como se ela fosse uma outra pessoa. Por exemplo, a minha eu coloquei como se ela fosse o nome Carol. Carol foi uma das minhas amigas de infância que ela, ela ficou com meu namorado, me roubou meu namorado, então eu procurei associar essa coisa negativa com ela, essa voz. Então toda vez que a Carol vem na minha cabeça e fala, ai Mona Lisa, você não é boa o suficiente, você não merece essas coisas que você tem, você não é isso, você é uma farsa. E eu falo, Carol, cala a boca, eu mereço sim, eu trabalhei duro pra estar aqui, eu estudo todos os dias, eu dou o meu melhor, eu me organizo, eu sou disciplinada, cala a boca. Cala a boca. Então o que você vai fazer? Você vai identificar essa voz crítica que tem dentro da sua cabeça como um bullying, né? Que ela, não sei se vocês, mas se alguém já sofreu bullying na infância, ela é como se fosse a pessoa que faz bullying em você. Sim, a Mel Robbins é maravilhosa. Então, ela estava falando isso. Esse bullying, essa voz interior, você identifica como se fosse outra pessoa e toda vez que ela jogar algo negativo pra você, você fala com ela, não, isso não é verdade. E aí você traz algo positivo, mas algo realista. Por exemplo, uma mulher bonita passou na tua frente, você tava com teu marido e você percebeu que ele olhou. Aquela voz, né, a minha Carol, por exemplo, ela vai falar assim, viu? Como é aquela mulher mais bonita que você? Viu? Você não viu que ele vai te trair? Eu vou falar assim, Carol, cala a boca. Aí eu vou trazer a realidade pra ela. É normal as pessoas olharem para as outras bonitas. Se a mulher passar, até eu vou olhar e tá tudo bem. Então, imagina você tá sofrendo bullying na escola e você é uma pessoa adulta, como que você falaria para aquela criança que te fez bullying, né? Você falaria, isso é mentira. Eu lembro que quando eu era criança, eu sofria muito bullying, você não tem noção, mas era bullying ao excesso. E teve um garoto que ele falava que o meu nariz era nariz de Pinóquio, que eu era Pinóquio, que eu era, como é que é, o pica-pau. Ele cismava com o meu nariz. Então eu cresci com aquela ideia que eu tinha um nariz horrível, que o meu nariz era grande. E fazendo esse trabalho do que a Mel Robbins disse, né?
de você nomear essa voz crítica e falar para ela, Ju, então preste atenção, toda vez quando essa voz, não foca pro seu marido, foca para você. Quando essa voz falar que você não é isso e que a mulher que ele olhou é mais, você fala, fulana, dá um nome para ela. Vocês estão conseguindo me entender isso? Isso que eu falo para você, dar nome como se fosse outra pessoa para essa voz crítica. Vocês estão conseguindo ter esse feedback? Só para ter um exemplo. Então, por exemplo, quando a voz crítica fala, teu nariz é feio, Mona Lisa. Aí eu falo, Carol, cala a boca, meu nariz não é feio. Meu nariz é um pouco grande e tá tudo bem, isso significa que eu tenho uma personalidade forte. Então, toda vez teve um pensamento ruim, um pensamento negativo, você identificou que tem essa voz mesmo que fala dentro de você, você vai dar um nome para ela e você vai conversar com ela. Você tá entendendo? Você vai conversar com ela. Não, não é verdade. E vai trazer um fato positivo. Então, ótimo, ótimo. Por exemplo, você tá solteiro e você conheceu um cara e o cara não quis um relacionamento sério com você. Essa tua parte negativa vai falar, viu, você não é boa o suficiente. Você não vai encontrar nunca ninguém. E você vai falar para essa voz, não, cala a boca, Carol. Eu só tô conhecendo pessoas. Se não foi ele, vai ser outro. E tá tudo bem. Então, aos poucos, você vai conversando com ela e vai ficar cada vez mais fácil você lidar com essa negatividade que você carrega dentro de si. Que não é você, é essa outra pessoa, tá? Que fique bem claro. Vamos ver o que eu escrevi mais aqui. Ok, então vocês já vão fazer esse exercício e em relação às regras sociais. Muita mulher tem isso com essa história. Eu vou chegar ainda na parte dos homens, tá? Eu tô aqui até calculando o tempo. Essa história de, porque eu não tenho cabelo, porque eu não sou loura, porque eu não tenho silicone. Vocês precisam entender que existem diferentes tipos de beleza. Não existe uma beleza, uma mulher mais bonita do que a outra. Ela tem a beleza dela, ela tem um tipo de beleza física que outras mulheres têm outros tipos de beleza física. Uma mulher com um peito, uma bunda é uma beleza física, uma mulher magra é uma beleza física, uma mulher negra é uma beleza física. Então entenda que não existe isso, uma coisa melhor que a outra. No Brasil a gente teve muito isso, porque loira é melhor que morena. Não é porra nenhuma, são diferentes tipos de beleza. Uma mulher loira pode ser bonita, uma mulher feia, ou uma mulher feia, uma mulher morena pode ser bonita. Então entendam, existe diferentes tipos de beleza, não há uma coisa melhor que a outra. O que é tão interessante disso é que o marketing, né, a internet hoje em dia, elas tocam muito isso nessa ferida. Você fica olhando essas... não é nada contra, mas eu tô falando que tem por trás disso. As influências que são super, hiper, mega saradas, e eles tocam na ferida que você fica assim, mas eu não sou assim. Tá, você não é assim, mas você tem outro tipo de beleza que não é aquela beleza forte, aquela beleza definida, e tá tudo bem. Porque o que funciona na mente dos homens e na nossa mente? Nós temos gostos diferentes. Eu, por exemplo, gosto de gringo. Se for um homem, ele pode ser o mais lindo que for, mais sarado que for, e tem um cabelo que não tem uma aparência física que me atrai, eu não vou me sentir atraída. E às vezes aparece um gringo que não tem tanto lá o corpo daquele homem sarado, mas eu vou me sentir atraída por ele. E a mesma coisa são com os homens. Eles têm uma beleza física. Eu lembro que o meu ex, ele gostava muito de mulheres assim, latina, né, do cabelo preto, e ele se sentia muito atraído. Poderia parecer uma loura arrasando na frente dele, ele não se sentia atraído, porque ele era muito verdadeiro ao que ele gostava. E eu falo para as minhas alunas isso, saiba o que você quer. Se você gosta de um homem com tipo físico, aceite e tá tudo bem. Então vá procurar para aquele tipo físico que atrai você. É muito mais fácil do que ficar infeliz num relacionamento, que eu não sei se eu amo, ele não é bom, nada disso. Então entenda, beleza física existem vários tipos, não é só uma beleza física, tá? Vários tipos. Há mulheres que tem uma... eu não lembro o nome dela agora, mas é uma garota que ela faz pole dance e ela tem um sobrepeso, mas ela é tão sensual, ela é tão maravilhosa, e que quando eu olho para aquela mulher, eu vou ver se eu encontro o Instagram dela, eu vou compartilhar com vocês, e eu falo, gente, qual o poder que essa mulher tem. Eu lembro que também, assim que eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui fazer pole dance, pra quem não sabe, eu adoro pole dance. Eu fui fazer num local, aqui eles têm muito, sabe, essas coisas de racismo, os negros, eles ficam num grupo e os brancos, eles ficam, aqui é horrível, mas é a realidade isso. E eu fui para um bairro, eu procurei o pole dance que tinha perto do hotel, e eu fui num bairro que era um bairro de grupo de negros, de mulheres negras.
e eu vi aquelas mulheres assim sendo maravilhosas no pole dance, com sobrepeso e sabe assim tão maravilhosas que eu fiquei tão contagiada por aquela energia e eu aprendi muito. Eu fiquei 2 meses fazendo pole dance com elas. O quanto isso de beleza, o quanto a sociedade fica colocando na nossa cabeça não tem nada a ver. O poder tá dentro de você. E tinha uma mulher lá que ela também era sobrepeso, ela era negra, e eu lembro que, gente, a sociedade olha para essa mulher e fala que ela não é bonita, que é isso e aquilo, e eu vejo essa mulher aqui arrasando nesse pole dance, fazendo tanta coisa que outras mulheres lindas, maravilhosas e modelos não fazem. Então entenda isso, beleza física há vários tipos, tá? Então você vai ter que olhar para você. Qual é a tua beleza física, o que você tem de bom, e você vai apreciar o que você tem, aprender a apreciar. E se livre da opinião dos outros, tá? Uma das coisas que vocês têm que aprender é não dar ouvido porque as pessoas falam, não dá ouvido. Se fulano falou pra você que, porque fulano é mais bonita disso, foda-se. Vocês têm que viver uma vida mais leve, sem se importar com o que as pessoas falam de você. Eu vou falar, oi João Vitor, um abraço pra você. Eu vou falar uma coisa pra vocês, quando a gente se livra disso, imagina se eu me importasse o que as pessoas vão pensar de mim lá do Brasil. Eu vim aqui colocar minha cara, falar live, nossa, por que ela tá falando isso? Fez faculdade, não sei o quê. A Mona Lisa vai ser life coach. Eu estaria o quê? Eu estaria presa na minha vida, eu não ia fazer nada. Então eu falo, foda-se, eu estou construindo os meus sonhos, eu sei o que eu quero. As pessoas que me julgam, o problema é delas. Eu sei que pessoas de sucesso, pessoas que estão construindo também a vida delas, elas não vão me julgar. Elas vão me olhar com admiração, porque elas sabem que o caminho é assim mesmo. E essas pessoas que julgam você, porque você não tem isso, você não tem carro, você não tem isso, você não tem aquilo, não dê atenção para essas pessoas. A partir de hoje você vai olhar para elas com piedade, com dó, vai falar assim, nossa, coitada, que vida. E se você... Obrigada, João. E se você é uma pessoa dessas que você julga os outros, aprenda a olhar para você, a cuidar da sua vida, a trabalhar a si mesmo, porque o outro, ele tem a vida dele, ele tem a história dele, ele tem o caminho dele e você tem o seu. E você vai só perder tempo de vida e atrair coisas ruins para você quando você fica julgando as outras pessoas. Então não seja julgadora e ao mesmo tempo aprenda a não se importar com a opinião dos outros. Viva de uma forma livre. Oi, Li! Um beijo pra você. Gente, que legal, os meus amigos entrando aqui. Agora vamos falar sobre a... Ai, que bom, obrigada, Elisângela. A Elisângela foi minha vizinha na aeronáutica. Obrigada. Então vamos lá. Eu vou falar sobre agora qual o reflexo da baixa autoestima com os homens. Se você se relaciona com um homem que te coloca pra baixo, que um homem que fala que você nunca vai encontrar ninguém melhor que ele, que você é feia. Gente, eu tenho um exemplo na minha família, não posso falar quem é, mas na minha família, que a pessoa fala isso, que se eu falar vai dar treta, mas a pessoa fala isso pra pessoa, sabe? Que não é inteligente, que é burra, e claro, quem vê de fora fala assim, isso é abuso, né? Isso é abuso emocional. Eu prefiro não emitir opinião para essa pessoa em especial, que é uma pessoa muito próxima para mim, porque já foi oferecida qualquer forma de ajuda, mas a mulher não aceita. E o que eu percebi foi, esse homem que faz isso com ela, ele tem uma autoestima horrível. Ele não se ama, ele se acha tão ruim, ele se acha tão cocô do cachorro, que ele olha pra mulher e quer que ela se sinta horrível, feia, porque ele sabe que ela é muito mais que ele. Se um homem olha pra mulher e ele se sente mal por ela ser mais que ele, por ela ser mais inteligente, por ela ser mais foda que ele, e esse homem tem problema de baixa autoestima, ele vai te colocar pra baixo. Então, se você por algum motivo encontrar um homem ou está se relacionando com um homem que só te coloca pra baixo, esse homem tem problema de autoestima. O problema não é você, o problema é ele. E o que acontece é que você é muito mais que ele, mas muito mais que ele. E ele sabe disso e ele quer te atacar. E isso não é amor e você tem que procurar a solução para sua vida, tá? Então, se você tá com esse tipo de homem, ou se você por algum motivo conhecer esse homem, quem tá solteira e tá a fim de conhecer alguém, se conhecer um homem e viu que o homem fica te atacando, querendo te colocar para baixo, não perca o seu tempo. É uma pessoa que tem problemas, um homem que tem com baixa autoestima, e homem com baixa autoestima é a pior coisa que tem. E eu vou até falar aqui pra vocês, se você
ali que é casado, pessoa que tem um relacionamento, aprenda a elogiar o homem de vocês. Porque homem com baixa autoestima é o inferno. Se você não elogia o seu homem, se não, você não fala pro seu homem como você tá bonito hoje nessa roupa, como você tá cheiroso, nossa, que pau bonito, você tem o melhor pau do mundo. Então o homem, ele tem um ego muito, mas muito fraco, sabe? Então quando você alimenta esse ego dele, muitas mulheres falam assim, mano, eu não vou ficar falando isso porque ele vai se achar e vai querer, né? Vai achar que é muita coisa. Não, pelo contrário. Quando o homem recebe esse elogio de você todos os dias, a todo momento, ele se sente tão feliz, ele se sente tão contente que ele não precisa de afirmação fora. Ele não precisa que outra mulher lá fora fale isso pra ele. E o que acontece é que com o tempo de relacionamento, as mulheres esquecem de falar isso, elas esquecem de elogiar o parceiro, e aí o homem começa a se olhar, nossa, mas será? Acho que eu não sou tudo isso. E ele vai querer ter curiosidade, vai lá, infelizmente, vai procurar lá fora. Alguém que ele nem quer se relacionar com essa pessoa, ele nem tem envolvimento emocional com ela, ele só tá procurando alguém que elogie ele. Então, preste muito atenção nisso, vocês que já estão em relacionamento, elogie mesmo. Elogie, fale que é bonito e você vai ver que toda vez quando você é boa pro seu parceiro, quando você é uma mulher que sabe apontar as coisas boas dele, ele vai voltar pra você. Por mais que no início possa parecer bobagem, já que se você não é uma pessoa que faz isso, mas você vai ver que ele vai começar a te elogiar. O meu marido, ele, pelo fato de ele ter um relacionamento anterior, e ele tinha muito isso de problema de baixa autoestima, ele falava, mas eu tô gordinho, mas eu tô isso, e eu comecei a trabalhar nele e falar assim, não, você é bonito, olha pra você, olha os teus olhos, olha o teu cabelo, olha a sua bunda, olha as suas pernas, que hoje em dia ele se acha, ele anda assim, eu fico tão feliz em ver o homem que ele tá se transformando. E foi isso que aconteceu, o relacionamento dele anterior não deu certo, porque era só críticas, críticas, críticas a todo momento, e por mais que a pessoa tentasse fazer algo diferente, a mulher não era capaz de observar as coisas boas. E aí, quando você perde, é o que eu falo, não é bom pra você, não tá sendo bom pra você, mas outra pessoa que vai saber trabalhar nele, vai ser muito bom pra ela. Então, essa fica a minha dica pra vocês em relação a esse fone de ouvido. Ai, nossa, começou a falar. Vocês estão me escutando, gente? Eu só mudei aqui, eu não sei se tá funcionando. Então, já falamos da autoestima do homem, vamos lá. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. E aí, a mensagem que você está comunicando pro homem. Quando você é uma mulher que se coloca pra baixo, você tá conhecendo o homem, você tá em um relacionamento, você chega na frente do homem e você fala, eu tô gorda, eu tô feia, olha esse cabelo que ridículo. Qual é a mensagem que você tá colocando pro homem? Você tá falando pro homem que você não se ama, que você é aquilo mesmo. E se a mulher que tá solteira, ela vai no encontro com o homem e ela fala, mas eu tô gordinha, mas eu não tô bem, mas meu relacionamento anterior não dá certo. O que acontece é que esse homem vai olhar pra essa mulher e vai falar, alvo fácil, né? Se ele for um homem manipulador, ele vai falar alvo fácil, fácil de manipular, vou conseguir manipular fácil. Se ele for um homem que não é manipulador, que não vai querer nenhuma vantagem com você, ele vai cair fora. Porque imagina se você for comprar um carro e o vendedor do carro te fala que esse carro tá com defeito, que esse carro, o freio não tá funcionando, a pintura aí é só fachada. Você não vai comprar o carro. Então a mesma coisa pro seu relacionamento. Você, a partir de hoje, não vai na frente do seu marido, na frente do seu namorado, na frente do homem que você tá e falar isso de você. Que o seu cabelo tá horrível, que a sua bunda tá cheia de celulite, que você tá fora de peso. Não, porque o homem nem percebe para essas coisas. O homem, ele olha pra mulher como um todo, ele não fica olhando a celulitezinha, a estriazinha, isso é coisa de mulher. Ele olha a mulher como um todo. É aquela coisa nela que atrai, é o colo dela, é o rosto dela, é a bunda dela, é a perna dela. Então não é específico as coisas, eles olham como um todo. Mas claro, se você tá com uma pessoa que fica a todo momento, olha isso aqui, olha essas banhinhas aqui, eu não gosto disso. A pessoa vai começar a olhar. E aí aos olhos dele, você não vai ficar essa coisa deslumbrante. A mesma coisa, muitas mulheres, elas não sabem receber elogio. Se alguém fala pra você, principalmente um homem fala pra você, você tá bonita hoje? Ou a pessoa fala pra você, você tá bonita hoje? E a mulher responde, são seus olhos. Não, não são seus olhos, não é verdade. Se o seu marido, alguém falar pra você, você tá bonita hoje, obrigada. E se for um homem, você fala, obrigada, eu sei que eu tô hoje.
Então, aprenda a não vir mais com essa história de você tá bonita hoje, são seus olhos. Não, são seus olhos é pra mulher medíocre, não. Você vai ser uma mulher a partir de hoje que vai ter uma autoestima elevada. Você já aprendeu como que você vai fingir até que seja verdade. Você já está aprendendo como você vai trabalhar com essa voz interior que fica falando no teu ouvido que você não é boa o suficiente. E agora você vai dar essa resposta para as pessoas. Falar que você tá bonita hoje, você vai falar, sim, eu estou, obrigada. E nunca mais são os seus olhos. Os seus olhos é o fim da vida. Então já falei sobre isso, já falei sobre o carro. Ok. Então, vocês que estão no relacionamento, espero que me escutem, tá bom? Nunca mais vocês vão ficar na frente do espelho falando pro homem de vocês que vocês estão isso e aquilo. Você vai olhar e falar, olha a minha bunda. Que bunda, hein? Olha isso daqui. Como eu tô gostosa hoje. Mesmo que você não acredite, você vai falar pra ele. E você vai falar que você é tudo isso, que você é maravilhosa, que você é gostosa, que seu cabelo tá bonito. Toda a crítica que você fazia de si mesmo antes, você vai agora trocar e colocar com algo positivo sobre você. E você vai ver que o outro vai te olhar com outros olhos. Ele vai te olhar com aquilo que você tá falando. Porque as pessoas, elas acreditam naquilo que você fala, na forma que você se comporta. Então, se você se comporta dessa forma de baixa autoestima, tem muita mulher, gente, que fica no Instagram falando assim, mandando mensaginha, sabe? Assim, que homem não sei o quê, porque eu me doei em todos os relacionamentos. Os homens olham para aquilo e olham, cara, o que essa mulher tá perdendo o tempo dela? Eles não olham com valor. Eles não olham com valor uma pessoa que fica se colocando para baixo o tempo todo ou que fica se vitimizando o tempo todo. E as mulheres têm isso achando que elas vão tentar chamar a atenção do homem, ela vai chamar a atenção, só que de uma forma totalmente errada. Ela teria que ela terminou um relacionamento, ao invés de ela ficar falando que nenhum homem presta, ou que ela tá cansada, ela vai falar, estou feliz, estou disposta a recomeçar, eu sei que eu vou encontrar a pessoa melhor, a vida é boa, é totalmente outra perspectiva, e isso até faz o homem que terminou com ela pensar, nossa senhora, o que eu fiz na minha vida, eu perdi essa mulherão. E se ela ficar com essa história de, eu nenhum homem presta, viu, todo homem trai, ele vai falar, aleluia, ainda bem que eu terminei com ela. Então, a partir de hoje, vocês entenderam. Não mais mensagem, status de WhatsApp, que você tá mal, que isso é aquilo, não. Vai ser sempre coisas boas, porque vocês querem que as pessoas olhem pra você com um olhar bom. E isso eu já vou entrar aqui no fato do negativismo. Eu conheço uma pessoa, já conheci 2 pessoas que foram o máximo na minha vida. Eram mulheres que elas eram negativas ao extremo. Tudo que você fala de positivo, a mulher falava que não era, que é algo ruim estava acontecendo. O dia lá fora tá lindo, ela falava, não, mas tá um calor horrível. Ninguém suporta uma pessoa negativa, é a pior coisa. Eu sempre me perguntava, eu não queria ser o marido dessas mulheres, porque é horrível tá com uma pessoa que a todo momento é negativa, a todo momento as coisas ruins vão acontecer, a todo momento nada tá bom. É um inferno, eu não consigo imaginar. Então, se você tem esse problema, que é um problema seríssimo, e sei lá, se futuramente alguma mulher me escutar aqui, se você tem esse problema de sempre estar procurando o negativo das coisas, pare. Isso é feio, isso é ridículo, as pessoas não gostam de estar com você. Você vai chegar um tempo que você vai ficar sozinha na sua negatividade. E a vida sua vai ser eternamente infeliz, porque você é incapaz de olhar para o mínimo de coisas boas que tem ao teu lado. Uma colega da faculdade, nossa senhora, tudo era negativo, tudo era problema. E chegou um momento que eu não queria mais ela perto de mim, porque eu estava ficando doente com aquele relacionamento. E eu comentei com outra minha amiga que eu falei, tô me afastando porque eu não estou ficando mais saudável. E me afastei mesmo, e essa pessoa percebeu. E depois eu até falei pra ela, não consigo mais, eu acho que ou você muda a tua perspectiva de vida, eu não consigo mais ficar perto de você, porque nós duas temos perspectivas de vida totalmente diferentes. Então, se for uma de vocês, trabalhe nisso. E às vezes as pessoas não têm consciência que elas são assim. E aí vem toda a questão da meditação, de você aprender a se conhecer, de você identificar as suas emoções. Eu até mostrei no stories anterior que todos os dias eu sento e eu me pergunto se eu tô triste, se eu tô feliz, se eu tô feliz, por que eu tô feliz, se eu tô triste, por que eu estou triste, o que eu posso para reverter isso. Eu não fico lá na tristeza me aprofundando, que eu tô mal, que por isso, não, o que eu posso fazer para mudar isso? E no final do mês eu sei exatamente os dias que eu tava triste, os dias que eu estava boa. E se for um mês que eu tava muito mal, eu vou me perguntar o que aconteceu naquele mês, o que eu posso fazer para que o próximo mês não se repita. E é isso que o autoconhecimento é uma ferramenta maravilhosa, porque você vai começar a ter controle de si mesma. E isso vai refletir no relacionamento de vocês.
Então, mais uma vez, a minha mensagem é: mulheres, tragam foco para vocês. Desfoca do homem um pouco, foca em você, foca para você, para de focar nele. Você tem tanta coisa para trabalhar, se você não trabalhar em si, para que você vai querer resolver o outro? Quando você estiver bem resolvida consigo mesma, você nem vai querer trabalhar o outro, porque você já está tão empolgada com os seus projetos, seus futuros, que se o outro não for compatível contigo, você não aceita. Você cai fora sem nenhum sofrimento, sem dó e piedade. Ou o homem, ele vai se espelhar em você, na mulher que você se tornou, e ele vai querer te acompanhar nesse relacionamento. Então, que fica essa mensagem para você. Oi, Érica. E aqui também vai a diferença entre que quando você constrói autoestima, eu não quero que você seja arrogante. Quando eu falo que é para vocês caminharem falando que vocês são foda, fale para você, mas isso não significa que você vai ser uma pessoa arrogante. Eu conheço muitas mulheres que elas têm uma autoestima, não é tão bem autoestima, que elas se consideram foda, mas elas são muito arrogantes com as pessoas, principalmente com os homens. Tem mulheres que elas se acham, né, a bala que matou o John Lennon, vou beber uma água. E elas tratam todos os homens que elas não acham atrativo, que elas não têm interesse, de forma horrível, elas não têm respeito por outra pessoa. Uma vez eu tava numa roda de mulheres, eu não tenho muitas amigas, porque justamente se diferencia esse meu mindset, e eu prefiro ficar sozinha, ou eu prefiro me relacionar com pessoas mais velhas, bem mais velhas do que eu, que tem algo em comum. Então, enfim, mas uma vez eu tava nessa roda de mulheres, e elas estavam falando de um cara que não tinha nada, né? Um cara que tava na faculdade e tal, e falava assim, mas ele né, não tem nada, não tem nada, assim, um morto, pé rapado, uma coisa assim que elas falaram. E eu olhei assim para aquelas mulheres, e principalmente pra pessoa que falou isso, eu falei, gente, essa garota não tá assim, tá solteira porque ela é um lixo de ser humano, ela é um lixo de mulher. Olha essa arrogância dela de olhar para o outro homem, o garoto que tá ali se matando para construir a vida dele, os sonhos dele, e ela olha para ele e fala que ele é sabe, não tem onde cair morto. Quem não tem onde cair morto é ela, emocionalmente. Ele tá tentando a vida dele, ele tá tentando construir a vida dele. Então essa é a diferença. Não seja essa pessoa arrogante com ninguém. Aprenda a ser educada. Não que você vai abrir as pernas para todo mundo, né? A casa da mãe Joana, que as pessoas fazem tudo com você. Não. Você vai ser educada com as pessoas. Você pode muito bem expressar o teu ponto de vista, expressar as tuas regras sem você ser arrogante com o outro. E principalmente com os homens. Quando o homem me aborda, se eu tô... semana passada eu tava no supermercado e um garoto lá, ele trabalha lá e assim, não fisicamente não me atraía. Ele até tem um problema de, acho que é nanismo. E ele falou, eu adoro os seus olhos. Eu olhei pra ele e falei, nossa, obrigada, eu ganhei o dia com esse elogio. E essa é a diferença entre uma pessoa arrogante. Se fosse outra mulher arrogante, ela ia falar, olha assim pra ele, nem ia responder. Mas eu não, ele me deu um elogio e eu correspondi, porque isso era o que ele estava sentindo naquele momento. E não importasse quem ele fosse, não importasse que ele fosse qualquer pessoa, ele poderia ser o homem mais lindo que eu encontrasse no supermercado ou não. Eu ia tratar ele da mesma forma. E isso também faz a diferença quando a mulher está solteira. Se ela é uma mulher arrogante e se ela não trabalha em si mesma para tratar as pessoas de forma de educação, tratar bem todo mundo, toda vez que um homem que ela se sente atraído por ela, um homem que ela acha que é mais que ela vai ficar nervosa, ela vai ter ataque de ansiedade porque ela não sabe como agir com essa pessoa. Então isso não é autoestima. Isso é o que eu falo. Quando você aprende a tratar os seres humanos, as pessoas de uma forma igual, não importa. Pode vir Brad Pitt falar comigo, eu sei me portar com ele, eu sei falar porque eu trato todo mundo igual. Então tenham essa mentalidade, tá? De tratar as pessoas com educação. Não precisa ser um homem bonito ou a pessoa que você gosta. Trate com educação, sorri, agradeça e é isso que você tem que procurar fazer. Tá bom? Então essa é a diferença entre ser arrogante e confiante. E aqui também entra a questão do perfeccionismo. Muitas mulheres, elas querem encontrar um homem perfeito. Eu digo essas mulheres incluindo eu. E eu venho aprendendo isso agora. Quando eu trabalhei em mim, quando eu descobri que eu posso criar um plano de ação, encontrar o homem que eu quero e ter o relacionamento que eu quero, eu tinha uma ideia que eu queria um homem perfeito, que ele ia ser igualzinho ali a mim, que ele não ia ter nenhum defeito. E o que eu percebi hoje, que eu percebo no meu relacionamento hoje, que esse homem não existe e nunca vai existir. Então, o que eu faço no meu relacionamento hoje? Eu já falei algumas vezes nos stories, meu marido ele tem um problema com cigarro, né? Eu odeio cigarro. Eu odeio de qualquer jeito. Ele tentou mudar para o cigarro eletrônico, mas eu continuo odiando de qualquer jeito. Chegou um ponto que eu falei pra ele, não quero mais o relacionamento.
vou me divorciar de você porque eu não suporto cigarro. E aí eu tava fazendo mentoria com uma pessoa e eu falei pra ela, estou decidida. Eu tenho condição de arranjar o homem que eu quero. Olha que eu tô nos Estados Unidos, assim, é o boom de homem que eu quero. Eu vou conseguir, próxima semana eu consigo outro. E ela falou assim, presta atenção pra você, o quanto você tá sendo perfeccionista e injusta com esse outro ser humano. Eu tô falando isso pra vocês do exemplo, que eu quero que vocês saibam que eu também sou humana, que eu também erro. Mas eu aprendo rapidinho com os meus erros, tá? Eu não fico esperando anos e anos, não. E olhe para esse ser humano, ele não é perfeito, ele tem as falhas dele. E olha as coisas boas. A partir do momento que você colocar na balança as coisas boas e as coisas ruins, se for muito ruim, você tem a decisão, você pode sair. Mas se as coisas boas são aqui muito boas e o ruim é isso, você está sendo muito injusto, porque o próximo que você vai arranjar vai ter alguma coisa que vai te irritar. E aí, isso me chocou tanto que foi o que eu fiz. Eu troquei o foco. Eu falei, o cigarro me irrita, continua me irritando, pode ser o eletrônico, sei lá das quantas, continua me irritando, mas eu só foco nas coisas boas dele. E aí eu comecei um exercício, na verdade foi um desafio que eu fiz pra mim mesma. Por um ano, 365 dias, eu vou escrever uma coisa que eu sou grata por ele, uma coisa que ele é bom, que ele fez de bom pra mim. E isso me faz o meu cérebro sempre procurar por coisas boas. Todos os dias de manhã eu sento, eu escrevo pelo menos uma frase, uma coisa boa que ele tem. E aí, agora é muito mais fácil. Quando eu olho pra ele, eu sempre enxergo as coisas boas. Eu não fico enxergando as falhas que ele tem. E faço essa pergunta se você tá no relacionamento, se você tá infeliz. Coloca na balança, seja realista. Tire um pouco de lado o sentimento, a sua carência, a sua necessidade de estar com alguém e seja sincera. Esse homem tá acrescentando mais na tua vida ou não? Ou ele tá te levando mais problemas do que coisas boas? E aí você decide, se for muita coisa boa, e você continua com esse relacionamento, e você tenta trabalhar em si mesmo, que ele vai ser um reflexo de você. Agora, se esse homem não acrescenta nada na tua vida, se esse homem te trai, te engana, não quer te levar nada a sério, pra que você vai continuar nesse relacionamento? Você tá dando provas a si mesmo todos os dias, e você pode fazer exercício para construir uma autoestima. Você não tá vivendo a realidade, você continua num relacionamento que o homem não te trata bem, que ele não te trata como você merece ser tratada, e você continua por carência. Você tá a todo momento dizendo pro teu cérebro, eu não me amo, eu não me amo, eu não me amo, eu mereço aceitar isso, eu mereço aceitar isso. E você pode fazer a terapia que for, o exercício que for, nada vai curar o seu problema. Porque o seu problema é simples, é aceitar quem você é, dar um pé na bunda desse homem, trabalhar em si mesmo e estar pronta para conhecer outra pessoa, tá? Eu recebi uma mensagem de uma aluna ontem, ela terminou um relacionamento, estava muito triste, mas ela queria conhecer outra pessoa. E ela queria os sites, conheci meu marido, fui bem sincera pra ela, falei, olha, se você não trabalhar, você acabou de terminar um relacionamento, as pessoas quando terminam um relacionamento, gente, pelo menos tem um mês é o mínimo pra você refletir porque aquele relacionamento terminou, o que você fez de errado, pra você ter o seu luto, tem as fases do luto, você viver essa fase, e aí você tem um tempo de refletir o que você quer, o que eu posso fazer, não tem essa história de termina um, arranja outro. Quando eu brinco com vocês que termina um aqui, arranja outro ali, mas não é imediatamente no mesmo dia, tem que ter pelo menos um mês, no mínimo, para vocês voltarem para si mesmos e fazer uma reflexão que você errou, não procurar as falhas dele, procurar as suas, que você errou de estar nesse relacionamento, o que você pode fazer de diferente com essa próxima pessoa que vai chegar, o que você pode fazer para conhecer pessoas melhores e não simplesmente entrar nessa, terminou aqui, já vou atrás de outro, porque talvez o outro vai me trazer o que eu não, né, a felicidade que eu tô procurando. Não vai, tá bom? Então pare com essa ideia de terminar um relacionamento achando que o outro vai te fazer feliz. Terminou um relacionamento? Tudo bem. Agora escolhe pelo menos um mês para ficar quietinha, fazer uns trabalhos, olhar o que tá dentro de você, e aí sim você tá disposta a conhecer outra pessoa. Foi o que eu falei pra essa garota, eu posso te falar o site que eu conheci meu marido, eu posso te entregar o meu marido pra você. Vocês não iam dar certo, porque você não trabalhou, você não tá disposta a trabalhar em si mesma. Você tá disposta a encontrar outra pessoa que satisfaça aquilo que tá, o buraco que tá vazio. E não vai dar certo. Pode ser meu marido, pode ser o homem que for, o gringo mais perfeito do mundo. Não vai te fazer feliz. E eu até brinquei com ela, meu marido não foi sorte. Foi planejamento, eu sentei, coloquei no papel o que eu queria, fui conhecendo, até que eu escolhi ele. Então não foi simplesmente entrar no site e ter milhões de gringos lá e eu peguei esse primeiro. Não, eu peguei vários e fui testando de acordo com o que eu queria, fazendo meu planejamento de conhecer, a idade, o trabalho, o que era aquilo, demorou acho que um ano,
Pra gente casar demorou 1 ano e meio, então teve um tempo, não foi assim, sabe, rápido. O que mais que eu escrevi, gente? Já vou dar mais, já tô passando do tempo. Então já falamos sobre a negatividade e o vitimismo, tá? E eu vou terminar aqui com um exercício para vocês, se vocês querem trabalhar a autoestima, se vocês querem se tornar essa mulher poderosa, lembrando-se, a poderosa que eu falo, a autoestima inabalável que eu falo, é no momento que você receber uma pancada da vida, que você receber algum estímulo que te faz pensar que você não tá bem consigo mesma, inabalável é você colocar o exercício, é você trazer para o momento presente e se acordar. Não. Lembra falar eu esqueci o nome em português. Falar com a sua voz interior crítica? Você coloca o nome para ela e fala, não, Carol, você tá errada, é essa que é a verdade. Então, é um exercício constante. E aí, né, essa autoestima inabalável vai ser inabalável a partir do momento que você tem as ferramentas corretas para combater quando você não estiver bem consigo mesma. Então, a primeira coisa é que escreva no espelho de batom. Eu escrevia mesmo, eu sou linda, eu sou maravilhosa, e todos os dias você vai ler aquilo. E não importa se seu marido vê, e se seu marido vê e brincar com você, seja sincera com ele. Fala, eu sou poderosa, eu sou linda e eu estou tentando apenas me lembrar isso todos os dias, é pra mim. Não precisa esconder dele não, tá? Pode falar pra você, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu não escondia do meu ex, ele via e ele até me incentivava a continuar com isso, tá bom? Então fica essa dica pra vocês, coloque no espelho, eu sou linda, eu sou poderosa, eu sou gostosa, eu sou maravilhosa, e todos os dias você vai acordar e vai olhar para aquilo. A questão do pole dance ou da dança, eu falo para as mulheres, procurem algo que desperte o seu poder feminino. Às vezes a mulher é muito tímida, ou a mulher ela se sente muito insegura. Eu vi que tem uma pergunta, desculpa, eu não consigo ver, mas eu vou ver depois, eu respondo por stories. Procure uma dança, procure algo que desenvolva o seu feminino. O pole dance para mim foi algo que eu olhei para aquelas mulheres, tá, que eu falei para vocês do grupo de mulheres negras que eu fui aqui, e eu olhei, gente, elas são um poder. Eu quero ser como elas, eu quero poder fazer isso, despertar o meu poder feminino e não precisar ficar, como é que eu posso ficar com essas muletas da sociedade que eu só tenho o meu poder feminino se eu for bonita, se eu for jovem. A questão da mulher que me perguntou se era fácil ter essa autoestima quando se é jovem. Não. A idade da mulher são fases da vida. Você vai viver a fase dos seus 18, dos seus 20, dos seus 30, dos seus 40, e são fases, você vai dar o seu melhor de acordo com aquela fase e de acordo com as coisas que são disponíveis para você. Mas não existe essa de que a mulher mais jovem é melhor do que a mais nova. Vocês têm que parar com essa história de comparação, pelo amor de Deus. Cada pessoa tem a sua vida, cada mulher tem a sua história, cada mulher tem a sua beleza física. Nenhuma é melhor que ninguém. Você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhores que vocês. A diferença entre uma mulher que tem resultados que vocês querem alcançar é que essa mulher trabalhou, é que essa mulher seguiu um caminho diferente. E isso você pode fazer. Olhe para o que ela fez e copie para sua vida. Isso não é inveja, isso é inteligência. Inveja é você olhar para a vida do outro, você querer o que a pessoa tem sem você fazer nada. Inteligência emocional é você olhar para a vida da pessoa, você quer ter o que aquela mulher tem e você procura saber o que ela fez. Sim, isso mesmo, Maísa, faça isso mesmo, coloque na frente do espelho. Então, seja inteligente. Vocês querem um relacionamento? Olha as mulheres que têm um relacionamento feliz, o que elas estão fazendo, o que eu posso fazer também. Eu fiz isso na minha vida profissional, eu faço isso a todo momento. Eu olho as pessoas que eu quero que elas têm e eu não olho com crítica, eu olho com admiração. E eu vou lá e eu quero saber o que elas estão fazendo. Que eu vou fazer o mesmo, deu certo para elas, deu certo para mim. Porque ela não é melhor do que eu, todo mundo é igual, todo mundo tem as mesmas chances nesse mundo. Claro, com mais dificuldade, menos dificuldades, mas a gente pode trabalhar e fazer dar certo. O outro exercício que eu quero que vocês façam é também aprender a observar as pessoas. Saiam, né? Mesmo que agora tenha a história do lockdown no Brasil, mas observe as pessoas, observe o comportamento do seu marido sem julgamento. Quando você para observar as pessoas, observar, ir no supermercado, observar como as pessoas falam, como as pessoas se comportam, você vai ver que não tem ninguém perfeito. Observa, depois assiste um vídeo meu com um detalhe, sem prestar atenção, só para os vícios de linguagem que eu tenho, alguma coisa que eu tenho que não é tão perfeita, as minhas rugas assim que aparecem quando eu faço assim. Então vocês vão ver, vocês vão ver que ninguém é perfeito. E é tão interessante quando você vive de uma forma que você vai para fora e você observa as pessoas, você consegue entender mais
Principalmente os homens, quando você estiver na rua, observe como os homens se comportam. Então, isso vai te dar um conhecimento que você vai saber lidar melhor com eles, melhor com qualquer tipo de homem que vai te abordar ou que você venha se relacionar. Porque você já conhece, você observou o comportamento dos outros. Então, parem de viver nessa história de automático, piloto automático, e se centre mais um pouco, fica mais calmo um pouco, sai na rua e começa a observar as pessoas, como que elas falam, como elas se comportam. E, mais uma vez, a pessoa que tem a vida que você quer, não olhe com inveja, olhe com admiração e procure fazer o que ela tá fazendo, o trabalho, tá? Não querer ficar sentadinho esperando que vai ter o mesmo resultado, porque não vai ter. Vamos lá, o que eu escrevi? E pergunte-se a si mesmo, se você não tá se sentindo bem, pergunte o que você tem para oferecer ao mundo. O que você tem? Você é uma mulher boa, você é uma amiga, você é uma boa filha, você é uma boa pessoa no teu trabalho. E pelo menos escreva 10 coisas que você tem para oferecer de bom para o mundo. Eu não digo uma coisa, porque senão você vai ficar isso como se fosse uma muleta. A mulher que pensa, eu tenho sucesso no meu trabalho, então eu vou focar a minha autoestima nisso. Não, você tem sucesso no trabalho, você é uma boa mãe, você é uma boa filha, você é uma pessoa que trata bem as pessoas, e aí você vai escrevendo. Então, toda vez que você se sente mal, aquela voz interior te fala, olha pra tua lista, olha as coisas boas que você é. Eu tenho a minha lista também, e é uma das coisas que eu recorro quando eu não me sinto bem, quando eu acordo, me olho no espelho e não tá bem, aí eu vou lá, olho pra minha lista, converso com a Carol, vocês sabem quem é a Carol, né? Quem tava no início da live vai entender, quem não assistiu vai ter que voltar. Mas é isso, gente, e principalmente os homens, para vocês observarem. Deixa eu ver o que eu coloquei mais. E tenha orgulho de si mesma, tá bom? Tenha orgulho da sua vida, da sua história. Não tenha vergonha da sua história. Não tenha vergonha de onde você veio. Não tenha vergonha dos seus pais. Não tenha vergonha das dificuldades que você enfrentou na vida. Você não precisa se apegar a essas pessoas, mas você não precisa ter vergonha da tua história, porque a tua história foram os teus desafios, e quando você olha para a sua vida de uma forma de você olha para tudo que você viveu, para tudo que você suportou, para tudo que você alcançou, você vai entender que ter autoestima baixa é desperdício de energia. É muito melhor trabalhar para olhar você com admiração do que ficar com essa crítica a todo momento, essa história de comparação. Então, olhe para a sua história de vida, lá desde o momento que você nasceu, as dificuldades que você teve na infância, o primeiro homem que você se decepcionou, o que você conseguiu enfrentar, a faculdade que você passou, ou se não foi a faculdade, uma coisa que você conquistou, todo mundo tem. Todo mundo conquistou alguma coisa. E aí, mais uma vez, não pare com essa história também de comparação, tá? Quando eu falo para você olhar para sua vida com admiração, você não vai comparar com a vida da outra pessoa. Você vai olhar para sua vida e ser feliz com ela, porque a outra teve um destino diferente, teve uma rota diferente da sua, teve circunstâncias diferentes da sua. E tá tudo certo. Vocês são duas pessoas com histórias diferentes, mas que estão tentando dar certo na vida. Então, essa história de comparação não funciona, tá? E é a mesma coisa, mas você não se compara com a pessoa que tem o que você quer? Não, eu não me comparo, porque se ela alcançou o resultado, foi porque a rota dela, as escolhas dela foram diferentes da minha. E se eu quiser alcançar o resultado dela, não porque eu sou pior do que ela, eu vou olhar o que ela fez e vou tentar fazer. Se dá certo, se não der certo, eu tento. Mas não existe essa história de me comparar porque fulano é melhor que eu. Então, tudo isso, quando você para e faz uma reflexão, não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido esse tipo de coisa. Então é isso, galera. Essa minha live pra vocês. Já tô quase mais de 1 hora aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, a minha mensagem é... Claro que eu quero que vocês sejam uma mulher sedutora, mas eu preciso criar uma base emocional. E se você não se ama, se você não tem uma autoestima, você não vai ser feliz em nenhum relacionamento com um homem. Não é aquela pergunta, você se relacionaria consigo mesma? Esse é uma pergunta chave, porque a partir do momento que você se ama, que você aceita a sua história, você não aceita homem lixo, você não aceita homem grosso. Preste atenção em todas as pessoas, os exemplos da tua vida que tem esse relacionamento, que suportou muita coisa. É porque essa mulher não tem uma autoestima boa. Ela podia receber... construir, Ju, vai anotando, assiste a live depois, anota os exercícios que eu falei pra você. E essa mulher que aceita esse tipo de situação é porque ela não tem uma base emocional construída. Eu não posso falar o nome dela, eu vou falar. Se um dia ela assistir a minha ex-sogra, foi uma mulher foda que eu conheci, uma mulher foda, uma mulher com um emocional tão foda, ela tem 60, quase 70 anos agora. E eu olhava para aquela mulher com tanta admiração, porque
ela tinha o respeito das pessoas, ela tinha o respeito do marido dela, ela tinha o respeito dos filhos dela, mas por uma coisa essencial, amor próprio. Ela se amava acima de tudo, ela tinha uma autoestima foda, ela sempre se levantava das situações, ela sempre procurava o melhor, e ela não teve uma infância, uma história de vida fácil não, tá? Ela teve que fazer muita coisa, viu? De uma vida pobre, ela teve que trabalhar, teve que correr atrás, teve que enfrentar uma ausência de pai, tudo isso. E eu olhava pra ela com admiração e eu entendi que uma autoestima é a base de tudo. Que uma mulher que tem autoestima, ela tem um marido bom, ela tem uns filhos que ama, ela tem um emprego que ela quer, ela tem a casa que ela quer, ela tá feliz, entendeu? Então, é isso, a minha mensagem pra vocês. E muito, muito, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que eu tenha conseguido fazer uma diferença na vida de vocês, pelo menos com essa live. Um beijo, gente. Tchau.